Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Ótimo. Eu vou dar mais uns 2 minutinhos para a gente começar, que é o tempo que algumas pessoas mais entram. Mas eu não vou. Vocês sabem que eu sou pontual, né? Eu não vou me demorar muito, não, para começar. Pronto. Então, vamos lá, dar início, que eu sei que tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Bom dia. Tá ótimo. Eu gostaria muito se vocês pudessem aparecer, até para eu saber quem é quem tá quem todo mundo que tá aí. Apesar de eu conhecer a maioria, mas eu sei que tem gente que eu não conheço pessoalmente, principalmente. Então, primeiro eu começo agradecendo a vocês pela presença de vocês aqui. É, vocês sabem que essa é uma das coisas que eu faço dentro de tudo que eu faço, né? Que me deixa mais feliz, que é trabalhar com yoga. E que eu acho que eu vou levar para minha aposentadoria, entre aspas, né, do meu trabalho atual, vou levar até acho que morrer. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e gosto de ensinar. E por acaso, ou não sei se é por acaso, talvez besteira falar isso, eu sempre arrumo muita gente querendo aprender e querendo se aprofundar, que é mais importante, porque o aprendizado por si só, ele pode ser só uma coisa de momento, só naquela horinha ali, e a gente vai embora e não leva nada no coração. Mas esse tipo de atividade, esse tipo de filosofia é uma coisa que a gente vai e deve levar para o coração e para a vida. Para quem não me conhece, meu nome é Rayana. E aí as pessoas perguntam: "É seu nome de verdade?" É meu nome de verdade de batismo. E eu trabalho com yoga já lá desde 2000. Comecei a estudar, ler e praticar lá por volta de 98. E eu tenho uma história assim bem longa. Então, não só de praticar, como de dar aulas, né? Eu comecei a dar aulas em 2001, 2002, mais ou menos, e até hoje eu nunca parei, eu nunca fiquei sem dar aula, sem dar turmas. 2019 eu comecei uma turma de formação em yoga e quase todos os anos, com exceção do ano passado, eu tenho sempre alguma turma de formação. Normalmente são turmas pequenas, aonde eu procuro dar assim assistência, a máxima assistência que eu posso aos alunos, porque é um curso.
não é como qualquer outro curso que você faz, que você é desconectado do professor. Ao contrário, você tem que ter ali uma aproximação, uma conexão, porque você vai fazer uma verdadeira imersão dentro de você, dentro das suas questões. E yoga não é o que está no Instagram. Eu acho engraçado que na quinta-feira eu até falei isso com os alunos que estavam lá. E era um pessoal bem jovem, assim, na casa dos 20 que eu fiquei surpresa pela curiosidade deles, né? Que a gente tá perdendo um pouco essa curiosidade dos jovens, né? Em se aprofundar em qualquer coisa. E me deu uma grande felicidade na quinta-feira ter tido essa turma, assim, interessada em entender que o yoga não é o que vem no Instagram, não é o que vem em redes sociais, não é as poses que vê as pessoas, aquelas coisas escancaradas, botando as pernas para cima ou fazendo qualquer outra coisa do tipo. Yoga é um mergulho dentro de nós mesmos. E ele não tem conexão com religião, mas ele tem uma conexão de você com sua espiritualidade, você como ser espiritual, como ser emocional, como ser físico também, porque você vai olhar para o seu corpo talvez de uma forma bem diferente do que olha hoje. Você vai olhar para as suas questões internas mesmo, para o seu excesso de pensamentos, você vai desconstruir padrões ou reafirmar algumas coisas que você já tinha, que você tinha dúvida sobre aquilo, ou sobre quem você é de verdade. Então, o yoga, ele é um ribuliço dentro da gente, né? Interno dentro de nós. E o mais engraçado é que eu entendi isso desde o início, né? No início do curso, eu normalmente eu explico como foi que eu cheguei nisso, mas eu vou dar um resumo para vocês aqui, que assim, quando eu comecei a praticar yoga, basicamente, fisicamente, se assim eu posso falar, foi porque eu era atleta de artes marciais. E aí eu tive um acidente e eu fiquei sem andar durante mais de 15 dias. Foi 15 dias na cama e eu morava sozinha e não conseguia ir no banheiro, não conseguia fazer nada sozinha, ia me arrastando. E o resto lá, bem, até tipo, uns 5 anos depois, eu ainda sentia a coluna a ponto de ter dias de não conseguir levantar da cama. Então, assim, eu fiquei muito ruim. Eu era muito jovem na época, gente. Muito jovem, não tinha nem 21 anos na época, e eu fiquei assim. E aí eu lembro que eu tinha um aluno que ele era ortopedista, ele falou, ó, você precisa fazer uma fisioterapia e eu recomendo, que eu sei que você não gosta da fisioterapia, você tentar fazer pelo menos yoga, pilates, alguma coisa. E o pilates era uma coisa que eu não gostava. Eu não gostava do ar que me passava o pilates, apesar de ter formado depois nisso, né? Depois de entender sobre o corpo, eu formei, mas a minha paixão e a cura mesmo, ela veio com o yoga. E aí eu comecei a praticar yoga. Na academia que eu trabalhava já tinha. E aí, quando eu já conheci o yoga através de leituras, livros, e eu buscava yoga pela meditação, e não queria saber de nada daquelas posturas que eu achava tudo, ai, que preguiça daquilo, é muito parado para mim na época. E aí fui obrigada a parar o que eu fazia e tive que fazer aquela atividade parada, que não tem nada de parada, inclusive, né? Que era o yoga. Então foi minha primeira desconstrução. Eu tive que fazer essa prática pela doença. E nisso eu levei muitas pessoas, entraram no yoga pela doença e ficaram pelo amor depois. E aí, quando eu comecei a estudar yoga, e eu, assim, quem me conhece sabe que eu sou bem, eu entro em imersão nas coisas que eu gosto. Aí eu não queria ir só lá praticar e ir embora, eu queria entender, eu queria estudar, eu queria me aprofundar, mas eu não queria para dar aula, não tinha interesse nenhum em dar aula de yoga. Meu interesse era, isso aqui é uma coisa minha particular. Eu nem comentava das pessoas, não falava sobre yoga com as pessoas, porque eu não queria falar disso com ninguém. Era uma coisa muito minha, que eu queria guardar lá dentro de mim. Mas, como a amiga minha diz, o universo não deixa a gente guardar o que é para botar para fora, né? E assim foi, o universo não deixou. Eu comecei a dar aula de yoga, junto, na época ainda dava aula de artes marciais. Anos depois me formei em educação física, porque eu sentia necessidade de saber mais sobre o corpo. Porque no primeiro curso de yoga que eu fiz, não falava, não se fala, aliás, os cursos mais tradicionais hoje não falam de anatomia, não explicam a parte mais física. Então você entende ali as posturas, todo o resto, mas você fica meio perdido. Porque vai gerar perguntas. Você vai querer saber lá, quando você, se quiser virar instrutor,
Ah, mas aquela pessoa está com a dor não sei aonde. O que é que eu faço para resolver isso? Você não é fisioterapeuta, não é educador físico, mas você tem que ter a mínima noção para saber o que é que você não vai fazer com aquela pessoa. Ou com você mesmo, quando sentir algumas dores. Então, esse aspecto de conhecer o ser físico, as articulações, os nervos, os músculos, a fisiologia, a anatomia, eu já falei, mas a fisiologia, a neurociência envolvida toda nessa prática aí, é autocuidado. Independente do outro, tem nós com nós mesmos, entendeu? Então, assim, eu preciso entender como meu corpo funciona para eu conseguir levar o meu corpo a um processo de cura ou de estabilidade, pelo menos, no mínimo. Então, no meu curso, ele, diferente dos outros que eu mesma, eu já fiz uns 5 cursos de yoga ao longo desses anos aí. Ele tem essa pegada da anatomia, que não é um curso de anatomia, mas é uma ideia do que você vai precisar conhecer. É o básico, né? Uma outra coisa, outro aspecto que eu achei interessante colocar também é a bioenergética, que traz ali a consciência. O yoga fala muito disso, mas a bioenergética, ela traz a cura através do movimento. E eu acho que isso cola muito com o yoga. Inclusive, tem muita coisa do yoga na bioenergética. E estudar perfis de comportamento, perfis de personalidade. São coisas que eu trago dentro do curso, porque você vai ver as pessoas entrando na sua sala e você vai começar a identificar. E se identificar, se olhar no espelho e entender por que você é como você é. Como você saiu da infância de um jeito, passou pela adolescência, idade adulta, e hoje adulto. E aí a gente na fase adulta, né? Eu digo que a gente tem 3 fases na fase adulta, que é quando a gente é o jovem adulto, ali até os 30, 35 anos. Dos 35 aos 40, eu digo que a gente é adulto. E dos 40 acima, 45 acima, a gente vira adulto quase prêmio. Isso ela fala da minha filha, né? Que ela diz que eu sou adulta prêmio. Brincadeiras à parte, quando a gente vira adulto prêmio, é que tá as questões, porque a gente tá com a personalidade fixada. E aí é onde vem toda aquela problemática que a gente não trabalhou e não enxergou em todo o resto da idade adulta. Aí vocês podem perguntar assim: ah, mas então yoga seria para pessoas com mais idade? Não. Eu comecei a praticar yoga na primeira fase da idade adulta. Eu ainda digo que antes disso, porque se eu comecei a estudar de fato lá com os 18 anos, gente, eu estava saindo da adolescência, lá em 98. E as coisas, as informações não eram como são hoje. Então a gente era mais ingênuo, a gente não tinha tanto conhecimento sobre psicologia, sobre cérebro, sobre autoentendimento. Procurar psicólogo era coisa de maluco na época, né? Então, assim, tudo que hoje é comum naquela época, não, nem se falava disso, não pode falar. Então, eu venho desse lugar. Hoje a gente consegue pessoas mais jovens com, vamos dizer assim, um conhecimento mais fast food, mas ainda assim tem uma noção de muita coisa. Só precisa, né, aprofundar, ter esse aprofundamento. Então, tanto para as gerações mais jovens quanto as mais velhas, eu acho que o yoga ele casa muito bem. Eu só não indico, obviamente, um curso de yoga para um adolescente, porque o adolescente não cabe. Ele precisa ter entrado ali na casa dos 20. Mas de resto, ele casa muito, porque você começa a entender como você vai guiar a sua vida. Mesmo que você mude, porque a gente vai mudar. Agora, aos 45, eu vou mudar. Daqui a 10 anos, eu estou diferente. Daqui a mais 10 anos aqui. Então, a gente está sempre mudando. E sempre quando a gente faz aquela linha para o passado, a gente percebe quem eu era há 5 anos atrás e quem é você daqui a mais 5 anos depende do que eu estou fazendo agora, do que eu estou estudando, do que eu estou lendo, do que eu me proponho a me colocar em cura. Vou falar dessa forma. Então, o curso de yoga, ele se trata exatamente disso. Primeiro de você, segundo de você e terceiro de você. Lá no quarto momento, você, pela sua mudança, pela sua autotransformação, pelas suas experiências dentro dessas práticas e dentro do seu próprio entendimento de você mesmo, você vai começar a falar, a agir de forma diferente, a se movimentar de forma diferente. As pessoas vão ficar curiosas, querendo saber como você chegou nisso. E aí é onde eu falo, né, que é importante você ter um conhecimento mais aprofundado. Ou você indica para alguém, né, para a pessoa estudar com alguém, ou você forma pequenos grupos onde você pode estar ajudando esses grupos. Porque apesar do yoga hoje
Assim como várias outras coisas, você poder usar como uma segunda profissão, né? Quem tem suas profissões aí que não impede, você pode também usar como uma forma de fazer caridade, uma forma de você fazer doação, uma forma de contribuir com o grupo que você já tem ali. Eu lembro que antigamente, hoje em dia eu não sei se tem mais, mas quando eu era adolescente, é, tinha muito grupos de livros, né? Leituras de livros. Eu fazia parte de um grupo chamado Viciados em Livros, que as pessoas tinham aquele grupo que todo mundo lia um livro e aí ia discutir. Eu vejo muito que isso casa com yoga, né? A pessoa tem ali seus grupos onde ela pode levar coisas do yoga para praticar mesmo. É uma horinha por dia ali com grupos, com pessoas amigos, com pessoas que, sei lá, no caso de meu amigo que está aqui presente, que é psicólogo, juntar ali uns grupos de clientes dele e poder levar essa filosofia com essa pegada, né, de autoconhecimento, que na verdade se trata disso, mais do que qualquer outra coisa. Então não tem, diferente da religião em si, porque a religião ela diz, ó, você vai seguir esse caminho dessa forma, te coloca numa forma. O yoga não, ele diz, olhe para você e me diga se você, como está agora, tem condição, você se sente bem como você se sente uma pessoa iluminada, good vibes, ou sei lá qual termo que as pessoas quiserem usar. É sempre assim, o que que adianta você ir para a missa rezar e em casa fazer tudo errado, como diz a música, né? Então o yoga ele não é sobre quando você vai para a missa. Isso aí você faz para a missa que você quiser, a reza que você quiser. Ele fala sobre quem você é quando ninguém está vendo. Quem você é dentro da sua cabeça e quem você é fora daquele ambiente religioso que te obriga a ser daquela forma. Mas quando você não é obrigada a nada, será que você vai ser grosseiro, ignorante, tratar todo mundo mal? Ele puxa você por esse lugar, pega você pelo pé aí. Como você é nos seus grupos, como você se posiciona. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vejo que dificuldade que as pessoas têm é dizer os nãos, dizer os sims, é, dar limites. O yoga te ensina tudo isso, mas de uma forma saudável. E é muito engraçado como você percebe que por mais doce que você tem que ser, nem todo mundo aceita, mas isso você aprende a administrar e dizer é do outro, não sou eu. Você não deixa mais com que as pessoas invadam o seu mundo e digam como vai ser, não. Você se torna ali, é, no rei que a gente usa esse termo, né? Mestre da sua vida, mestre de si. E não aquela coisa da vaidade de dizer, ah, eu sou mestre em yoga. Gente, isso pouco importa se você não é mestre de si. Então, o mais importante é você conseguir ser mestre de si e o ser mestre do outro, né? Eu tive até uma aluna que me perguntou, eu não sei se foi no Instagram, no WhatsApp, em algum lugar, né? Quando eu divulguei esse curso, primeira coisa que ela perguntou assim de graça, né? Não, mas com o que é mesmo? Tipo, do nada, né? Aleatoriamente, ela perguntou. Mas peraí, quando eu começar a praticar yoga, você é o quê? Você é um yogi, uma mestra, uma professora, uma instrutora? O que é que eu vou ser? Falei primeiro, você vai ser você. Ponto. Isso já é muita coisa. Se você quiser ali cuidar de pessoas, você vai ser instrutor durante 5 anos. Por que instrutor durante 5 anos? Porque o yoga ele é muito denso, gente. Então, eu tenho, dentro do meu curso, eu dou todo o material que vocês vão precisar. Todo o material. Porém, eu dou muitas indicações que eu não aconselho ninguém a ler as indicações durante o curso, porque senão vocês vão surtar, é muita coisa. Mas vocês têm o resto da vida toda para ler e estudar, porque o yoga, você não para, começa e não para nunca. Não é ficar viciado, consumindo desesperadamente, não. Sempre tá ali com uma pequena coisa, com um capítulo de livro por semana, e aprender a degustar aquela leitura, a administrar aquilo dentro de você. Eu acho que falta muito isso nesse momento de tanta ansiedade que a gente tem isso. As pessoas consomem tudo e não degustam nada, sabe? Engole, coloca tudo para dentro sem sentir o gosto, sentir o sabor. Então, esse tipo de curso é uma imersão, é um ano estudando, é um ano praticando.
Toda semana vocês vão ter práticas, e aí cabe a vocês ter a sua disciplina para estar praticando. Eu não costumo colocar coisas muito difíceis. Normalmente são coisas que duram pouco tempo ali da sua semana, do seu dia, que dá para fazer tranquilo, né? E principalmente tem pessoas que fazem um curso que ainda estão estudando, conseguem fazer, não atrapalha. Mas o mais importante é que tem uma parte prática que ensina o seu corpo a se movimentar, que é importante que vocês não deixem de estar fazendo isso. E não são coisas difíceis. E tem uma aula presencial por mês, né? Então a gente tem uma aula teórica por mês, aí 15 dias depois a gente tem ali a nossa aula presencial. E as outras semanas que não tem aulas, né? Vocês têm atividades, então tem questionários pequenos para forçar você a lembrar do que eu falei, forçar você a ir lá dar uma lidinha. Aí inicialmente parece confuso, mas aquilo ali, a informação não vai sair dali. Então você vai estar sempre voltando para aquele lugar. Por exemplo, vamos supor que você pegue ali o módulo Pranayama, que é onde a gente fala muito de respiração, né? E aí, anos depois, né, se vocês são as pessoas que guardam material, eu aconselho isso. Você, poxa, eu esqueci como é que faz essa técnica, porque a gente esquece. Por isso que é uma das coisas que eu mais gosto hoje, minha primeira turma foi toda presencial. Eu tenho um certo arrependimento disso, porque a parte teórica presencial, ela é muito densa e a gente esquece. A gente ficava muito cansado, eu, as meninas, sabe? Eu percebia que a cabeça parecia que estava desse tamanho. E aí eu sei que esquece. As meninas começaram a me fazer perguntas de coisas que eu já tinha falado durante o final de semana inteiro. Falei, peraí, então esse negócio tinha que ter ficado gravado. Que é só você voltar ao longo do mês e reassistir a aula, aos poucos. Pegar a apostila, ler aquele capítulo devagar. Pegar o questionário que tem aquelas perguntas-chave, sabe? Do que você vai usar e ler. Usar isso como esse material como consulta. E aí, quando você volta na consulta, chega uma hora de que tanto voltar, eu estou dizendo porque esse foi meu passo a passo ao longo desses anos. Você decora e não esquece nunca mais. E a gente tem muita informação hoje em dia, né? Em redes sociais, em muitos acessos, e isso faz com que a gente pare de memorizar as coisas. Então, eu gosto desse formato mais antiquado, talvez, de ter ali o material para você estar sempre revisitando ele. Quantos livros a gente não tem que reler? Eu não sei vocês, mas eu, como profissional de movimento, eu tenho muito material de consulta. Eu tenho uma parte aqui na minha estante que é material de consulta, que toda semana, quando eu quero dar uma aula, eu falei, quero dar uma aula diferente, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu esqueci alguma coisa. Esse material, ele tem que estar sempre sendo olhado. E aí, em que momento a gente ficou arrogante ao ponto de achar que não precisa mais consultar, porque já formei? Formei há quanto tempo? Há 20 anos atrás? Gente, pelo amor de Deus. Não é que o yoga vai se transformar e mudar, mas o nosso cérebro vai esquecer. E só para vocês terem noção, pranayama, que é um dos módulos que a gente estuda, são 60 tipos de respiração. Vocês acham realmente que praticar, mesmo praticando no grupo, e decorar, vocês vão conseguir decorar, absorver todos os 61 anos? Não consegue, não. Depois de formada, eu ficava constantemente, toda semana, eu separava duas, três respirações e praticava durante aquela semana, para ir fixando. Aí, quando você começa na aula, eu dou um plano de aula para os alunos montarem, até para eles mesmos, né? Para aqueles alunos que não querem dar aula para ninguém, mas quer para eles. Então, o plano de aula vai servir para você também, para sua prática pessoal. O que você quer treinar essa semana para não ficar ali só naquele feijão com arroz e experimentar o corpo com coisas diferentes, porque o yoga é um mundo muito vasto. E aí a gente tem um módulo que é respiração, pranayamas, absorção de bioenergia. A gente tem um módulo de asanas, movimentos. E eu até costumo colocar como usar o corpo de forma inteligente, né? Então, tanto do mais simples ao mais complexo. Olhar para o corpo de uma forma diferente, que é uma coisa que a gente também não faz, que é olhar o corpo de forma diferente. Se olhar, se perceber. E os asanas entra muito nesse contexto. Só para vocês entenderem, uma das coisas que eu abordo muito, uma das primeiras coisas é o olhar do corpo, né? Eu sou personal trainer também, então o que chega muito é principalmente pessoas mais jovens. E o meu público é o mais velho, graças a Deus, não gosto muito de atender aquele público
físico, quer ficar gostoso para praia, o fitness, não gosto. Mas às vezes chega. E a primeira pergunta que a pessoa diz assim, chega com a foto de alguém da internet, diz eu quero ficar assim. Aí eu falei, como que você é? Ah, não, não sei, mas eu quero ficar assim. Mas espera aí, vamos lá. Aí eu tenho uma tabela que eu vou dar para vocês, juro, de tipos de corpos. E os corpos, eles têm ali um padrão, tá? Tem corpo que é mais quadrado, outro é mais triangular, outro é mais redondo. E é interessante a cara de choque da pessoa quando ela olha aquele padrão e ela olha, peraí, mas esse corpo dessa pessoa aqui é igual a esse aqui. Eu falei, exatamente. E o seu? Ah, gente, aí é que tá o problema. E eu não aceitar, não, mas eu não quero ter esse corpo triângulo, eu quero ter esse violão, mas você nasceu triângulo. Você vai fazer o quê? Uma sessão de cirurgia da cabeça aos pés para virar um violão? Tem gente que faz, mas não vira porque não fica igual. É uma transformação aí. Gente, tá terrível o que está acontecendo hoje em dia. Eu não sou contra intervenções estéticas, desde que não chegue nesse exagero de daqui a pouco vira. Eu não sei nem o que é que vai virar. Então a gente primeiro puxa para a consciência qual é o seu tipo de corpo. Vamos aceitar que o que a gente é e vamos trabalhar qual vai ser o seu melhor. Então a sua melhor versão dentro do que você é agora. E aí entra na questão da bioenergética. Como esse corpo conversa com a minha personalidade. Ah, essa parte é muito legal de estudar. Depois, dentro disso, eu vou entender por que é que alguns asanas, posturas físicas, funcionam para o meu corpo e outras não. Vocês entendem que existe esse passo a passo até chegar lá na postura que o povo já acha. Teve gente que comprou meu curso há anos atrás que já vinha achando que vai aprender asana na primeira aula. Quando a pessoa não aprendeu asana, ficou assim, peraí. E o que é mesmo que eu tô aprendendo aqui? Dava um desespero, porque a pessoa achou que ia passar um ano fazendo pose. E só isso. Acabou. E aí a gente começa por aí. Então você vê que o processo de autoconhecimento, se eu estou falando do corpo físico. Os pranayamas, ele fala do seu corpo energético. Eu respiro aqui no corpo físico, mas eu afeto todo o meu corpo energético, que ele tem uma ligação direta com o meu corpo emocional e mental. Então, a nossa respiração, ela controla a nossa mente, controla as nossas emoções. Eu vou deixar aqui, para não ficar muito extenso. E aí, a gente tem os crias, que são as limpezas. Gente, é o seguinte, a gente tem, são 40 minutos, então se acabar aqui, vocês entram de novo na mesma sala, viu? Eu estou gravando, depois vocês vão poder acessar e eu vou continuar falando na hora que fechar. Vamos continuar. Então, os CRIAs são as limpezas do corpo físico, limpeza literal, que aí eu explico o que é cada uma, e limpeza mental, limpeza emocional. Então, tem várias técnicas que vão trazer você para essa limpeza. E é aí que exige você ter um professor que tem uma caminhada experiente para você conversar o que vai acontecer com você, porque vai. Muita coisa lá que estava guardada, isso acontece comigo até hoje, de coisas de lá da infância, aquela memória ficar ali, e eu usar essas técnicas que eu aprendi para estar administrando essas lembranças que chegam, essas memórias que chegam. Aí a gente tem também aqui o módulo da meditação, que inclusive a meditação ela já é colocada desde o primeiro módulo prático. Em todos os módulos vocês têm práticas, e vocês têm práticas pessoais, sozinhos, né? Práticas comigo, e tem a parte teórica, que é bem, eu humildemente posso dizer que é bem embasada, porque são muitos anos aí praticando e captando material, inclusive dentro do yoga e fora do yoga também, porque tem muita coisa que foi baseado no yoga, mas que tem uma linguagem mais fácil para os alunos. A gente tem também o relaxamento, que é uma coisa que eu acho que muita gente precisa, que é aprender a descansar o corpo, a se liberar das tensões, do estresse. E aí a gente vai entender o que é pontos gatilhos, o que é fáscia, o que é tecido mole, o como as nossas emoções adoecem o nosso corpo, causa dor na lombar, dor no joelho, dor que a pessoa não sabe falar de onde é, a famosa, ah, poxa, esqueci o nome da doença, gente. Não gosto nem de chamar de doença, mas não deixa de ser uma patologia, né? A fibromialgia, entendeu? E outras doenças tantas que vêm desse lugar de tensão, de emoção e de falta de autoconhecimento.
E a gente tem também os yamas e niyamas, que são as normas éticas e comportamentais, sobre como eu vou lidar com a minha vida, com as outras pessoas, que é importante, né? Então fala coisas como autoestudo e disciplina. E aí eu lembro que teve uma aluna que disse assim: ah, mas a disciplina demais pode gerar ansiedade e sofrimento. Eu falei: Você não vai. Eu acho que eu queria que vocês colocassem aí nas perguntas o que é que vocês acham. Vocês realmente se meteriam a ter disciplina em algo que vocês não querem? Alguém faz isso? Se tentar, o que é que vai acontecer? Óbvio que não vai continuar, não vai passar do primeiro dia de estudo, né? Normalmente é o que acontece. Você tá ali na ansiedade, na loucura da compra, no desespero, na falta de percepção, compra 300 cursos online, porque eu sei que o dedinho do clique vai. E aí, no final, depois de 2 anos que você vai ver o tanto de compra que você fez um, se fez um, se é que não esqueceu de todos eles. Ou então entra na plataforma e fica besta do tanto de curso que você comprou e nunca fez. Então, assim, se não tocar seu coração, não vale a pena você se imergir nisso. E é por isso que eu escolhi fazer essa live, para falar com as pessoas que têm ali o interesse de entender o que é yoga, entender que vai ser uma imersão, entender que vai imergir em vários aspectos da sua vida, né? E que vocês têm que ter esse comprometimento de uma vez por mês estar comigo na prática, de uma vez por mês estar comigo online. Eu gosto, fica tudo gravado para acesso posterior, mas eu gosto que os alunos estejam, como a gente está aqui, né, ao vivo, porque tem hora que eu tiro, eu peço, ligo os áudios e respondo minhas perguntas. Vamos conversar. Sempre tem esse momento, né? Eu sempre peço que os alunos deixem eu concluir todo o assunto para a gente conversar no final de cada aula. É, E tem ali também a troca de os exercícios. Como foi essa prática para vocês? Porque a experiência de cada um é única. Eu tenho a noção do que vai acontecer pelo que aconteceu comigo, mas nunca vai ser igual a de vocês. E é uma outra coisa que a gente aprende. A minha experiência nunca vai ser a do outro. Eu não posso julgar o outro através das minhas experiências, através do meu ponto de vista. Eu tenho o meu ponto de vista e tenho que ficar à parte, observando tudo que o outro vai dizer, para entender por que ele está tendo aquele ponto de vista diante de qualquer coisa que seja. Então, um curso de yoga ele traz para vocês tudo isso aí, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu pedi, né? Mary é uma outra aluna que está aqui presente. Ela me mandou uma lista de perguntas. Eu acho que eu respondi todas agora. E aí tem as perguntas mais básicas, né? Que o pessoal faz, que é quanto custa? Quais os módulos? Tem material? Eu posso falar tudo aqui, mas eu também posso mandar um link, que aí vocês vão ver com mais calma, onde eu tenho todas as informações ali. O valor, ele não é um valor muito baixo, mas também não é um valor absurdo. Pode ser dividido em até 12 vezes e pode ser pago à vista também, com desconto. Então, vocês podem escolher as formas de pagamento, ou paga à vista ou paga em 12 vezes no cartão. É, o curso, ele vai começar em março, né? Logo, eu já tenho ali até algumas datas no link que eu vou mandar para vocês. Mas as datas, se por acaso o grupo, normalmente eu trabalho com grupos pequenos, a data não casar para as pessoas todas do grupo, a gente pode estar alterando ali da melhor forma possível, mas raramente precisa disso, tá, gente? Normalmente eu boto datas confortáveis, que são longe de feriados, longe de momentos em que eu sei que as pessoas vão estar viajando fazendo alguma coisa, tá? As aulas práticas também, apesar de eu não aconselhar, eu gostaria que vocês estivessem sempre presentes. Eu sempre deixo a câmera ligada para os alunos que não estão presentes, que é raro acontecer, mas existe, estar ali vendo o que está acontecendo, né? Mas eu aconselho que participem das práticas, porque é onde eu faço a correção visual. Eu pego em vocês para saber se aquilo está certo. Vocês estão ali presentes, eu vejo reações do corpo. E vai ter muitos momentos que vocês vão estar guiando colegas de vocês ali, para estar percebendo como o outro reage. Isso é interessante. E é mais fácil do que vocês pensam. E é aí onde a gente descobre muitos dons de muita gente que não sabia que tinha. Eu acho uma vivência muito bonita, assim. Tem muita gente aqui que já fez muitos cursos comigo, outros cursos, outras vivências. E eu espero que esse ano a gente consiga levar isso aí à frente, né? E aí, agora chega aquela parte das perguntas, né? Eu vou abrir aqui rapidinho o link do. A gente tem 2 minutos e meio, mais ou menos, o link do site, para vocês terem uma noção do que vocês vão encontrar.
As partes que eu já falei, eu vou passar um pouquinho rápida, porque depois eu vou mandar nesse grupo que vocês acessaram. Aqui é o que é a aula de yoga, a quantidade de aulas, né? Como funciona as práticas e as online que ficam gravadas. Essas aulas elas ficam gravadas e ficam ao acesso para vocês para sempre, então não tem assim um limite, vocês vão acessar até tanto tempo. E uma outra coisa, vocês estão fazendo esse curso esse ano. Ano que vem, se tiver outra turma, vocês podem participar sem custo, tá? Então é mais uma turma que pode participar. Mais um ano ali que pode participar. Quero fazer a terceira vez. Aí você já tem que pagar ali um valor desse curso. Mas até a segunda turma vocês já podem. 2019, o pessoal ficou com acesso a 2018, acho que abri até 2020, que foi pandemia. Teve muita gente que refrequentou esse lugar, mas aí a gente também tem as pessoas que vão querer voltar. Eu tenho pessoas aqui que estão voltando, outras que vão estar querendo voltar, participar de toda essa história de novo. Porque assim, o curso 2019 foi cada turma me traz uma informação diferente. E 5 anos é muito tempo, eu estou trazendo muita coisa diferente esse ano. Essas questões da face, da bioenergética, nada disso tinha nos outros cursos, tá? Trouxe tudo para vocês agora novo. Tem muita coisa nova. Essas aqui são algumas formações que eu tenho dentro do yoga, tá? Meu currículo, ele tá aqui dentro, em algum lugar vocês vão ver. Mas dentro do yoga tem uma formação em yoga terapia, Tantra Yoga, Kundalini Tantra, Hatha, Vinyasa Flow e o é, Swastika Yoga, que foi minha primeira formação. O curso de yoga formação, ela te habilita também como terapeuta formado, tá? E aí vocês podem adquirir ali a carteira como terapeuta, estando com o seu certificado. Você envia o certificado, eles avaliam, e aí automaticamente você preenche uma ficha e eles te mandam sua carteira, que pode ser até internacional para países de língua portuguesa, essa carteira de terapeuta em yoga. Porque E aí a gente tem aqui, né? O primeiro módulo é o fortalecimento interno. O segundo, a gente tem a filosofia do yoga. E aí a gente tem teoria e prática dos Angas, né? A gente tem um pouco de história também, falar sobre karma e dharma, fala muito sobre chakras, Kundalini, que é onde tem a parte, e tem que falar, porque isso é a essência do yoga, né? A gente tem aqui também muito de práticas do Tantra, isso, gente, pelo amor de Deus, eu falo isso em tom de brincadeira. Meditação. Será que você faz mesmo para você que é meditação? Eu queria que antes de eu começar a falar, você que já abriu o vídeo, tente colocar embaixo aí o que é que vocês pensam que é meditação, se vocês praticam. Tente fazer essa comunicação comigo aí, para ir entendendo o que é que vocês pensam disso. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos, estudo, sou estudiosa, nunca paro de estudar, além de praticar. E aí, as pessoas, os meus alunos, eles estão sempre chegando com algumas dúvidas, alguns achismos, talvez, sobre técnicas como meditação, por exemplo. Outras também, mas a meditação acho que é uma das mais pedidas, das que as pessoas têm mais curiosidade, no meu entendimento. Então, fiz um checklist aqui que está na minha mão para tentar criar um panorama, né? Desde lá, quando a meditação foi entendida, que era a meditação, foi codificada, até como a meditação é vista nos dias de hoje. E eu não estou querendo dizer que uma é melhor que a outra, mas que são objetivos diferentes. E eu percebo que essa é a maior dúvida das pessoas, né? Principalmente, eu vejo que nos últimos 10 anos tem muitos professores recém-formados de yoga que não sabem o que é meditação. E isso é um pouco sério, do meu ponto de vista, porque a meditação é a base do yoga, tá? Todas as práticas e técnicas do yoga nos leva à meditação. E tantas outras coisas e tantas outras pessoas que têm dúvidas achando que eu tenho que praticar yoga para praticar meditação, ou se eu posso só praticar meditação. Então, assim, eu espero que com esse vídeo eu consiga alcançar um bom número de pessoas que têm dúvidas, né? Então, se vocês tiverem mais dúvidas além do que eu vou falando aqui, coloca aí que no futuro pode ser que eu consiga vir fazer um vídeo para vocês,
sobre esse assunto. Então, aqui eu vou trazer para vocês os primeiros registros históricos de meditação. Claro que tudo que eu estou falando aqui é um breve resumo. Eu vou deixar aí embaixo nos comentários duas referências de literatura, que eu sei que tem gente que gosta de saber disso, em que elas podem achar mais coisas informando sobre as técnicas de meditação ou técnicas de budismo, ou como tudo isso foi surgindo até os dias de hoje. Bem, os registros históricos de meditação. Então, eu falo quando eu falo registros históricos, é a coisa quando ela foi organizada, primeiro, né? E anos ou séculos depois ela foi ali codificada e escrita. E tudo isso tem um envolvimento com os princípios dos Vedas, ou seja, quando os Vedas, né? A gente fala que quando uma cultura começa a escrever sobre a própria cultura, a própria religião, ou técnicas em relação àquele povo, é porque aquilo vai se perder se continuar sendo falado de boca a boca. No yoga a gente chama isso de boca a boca, de parampará, né? Boca a ouvido. Então, sei lá, século 2, 3 antes de Cristo, os Vedas foram ali sendo escritos, né? E dentro dos Vedas é que tá as primeiras compilações e organizações de como o yoga, de como, desculpa, a meditação funciona, de como a gente vai chegar nesses estados mais profundos da mente, da consciência, e de fato nos transformar como ser humano, que esse é o objetivo principal da meditação, né? Então não é só, sentei ali, concentrei e tal, eu vou chegar nisso, mas vamos lá para o passado. Esses registros arcaicos lá nos Vedas foram escritos e existem até hoje, para quem é mais curioso da cultura indiana. É, dentro desses Vedas eram espalhados em vários livros, que são muitos livros os Vedas, coisas sobre meditação ali, como fazer, como não fazer, o que acontece. E aí Patanjali, né, que é o codificador histórico do yoga, ele pegou todas as informações que tinham sobre yoga. E yoga, quando a gente fala de yoga, a gente fala também dos passos para meditação. Patanjali ele trouxe a codificação de tudo sobre yoga e colocou ali nos Sutras de Patanjali. Então, quem tiver curiosidade pode pegar um livro, tem umas literaturas de mais fácil entendimento e outras um pouco mais complexas. Mas quem está buscando conhecimento faz parte, né? Nessa busca pelo conhecimento, das leituras e por aí vai. Ahn, o que foi que aconteceu com a meditação ao longo dos séculos? A meditação é o principal pilar do yoga. O conjunto de técnicas de yoga, né, tem fim de levar o indivíduo a expandir a consciência, a se tornar um ser melhor. E aí você pode vir me perguntar, mas isso eu vejo muitas religiões falando. Só que, na época que o yoga foi criado, não foi criado no intuito daquilo ser uma religião, em si um comportamento de vida. Então, o yoga é uma filosofia prática que pode se associar a algumas religiões, como, por exemplo, na Índia, ela é associada ao hinduísmo, mas ela também pode ser praticada isolada. Livre de religião, é uma forma de você cultivar a espiritualidade de forma livre. Então, se engana quem acha que são só práticas de asanas, de inspiração, e é isso, vamos pegar o tapetinho e ir para casa. Não é sobre isso que é o yoga. É uma coisa muito mais profunda, muito mais intensa, e também não é uma coisa sobre frases soltas que a gente coloca ali para atrair alunos para as nossas aulas. A gente tem que realmente vivenciar isso de forma real, né? Yoga também não é sobre exibicionismo. Ele é sobre de algo que está dentro e não do que a gente mostra para fora. Eu posso ser uma contorcionista e mostrar para você os melhores asanas possíveis e por dentro ser uma pessoa totalmente rígida, não transformada, é, não tendo essa compreensão sobre mim mesmo. Então, de fato, eu não estou praticando yoga, eu estou praticando posturas, né? Parece um pouco duro dizer isso, mas é a realidade, é o que a gente vê acontecendo nos dias de hoje. Então, no yoga também, a ideia é que nós temos ali uma mente primitiva. O que é essa mente primitiva, né? Que se fala no yoga, em outras culturas ancestrais também. A mente primitiva é quando eu vou com a boiada. Eu sou mais uma Maria, vai com as outras, eu sou aquela pessoa que está estagnado, que deixa com que pensamentos intrusos cheguem, ou seja, eu vivi na sociedade que diz que X e Y é certo e eu não tenho um pensamento sobre isso. Eu sou fruto do meu meio.
E todos nós vivenciamos isso desde a infância. A gente vai crescendo sendo fruto do meio ali da família, né? Pai, mãe, irmãos, primos, tios, etc. A gente é performado dentro de uma escola que impõe que a gente vá frequentar e levar todos os seus aprendizados. Então a gente vai sendo colocado em várias caixas e, de fato, nesse crescimento, dificilmente a gente consegue entender quem somos nós. E aí a gente chega na adolescência, onde todos os hormônios estão em ebulição. Nessa ebulição, a gente começa a ter crises de identidade. Eu não sou a minha família, eu não quero ser minha mãe, não quero ser meu pai, eu não quero morar mais nessa cidade. Isso tudo vai surgindo com a adolescência e logo depois com a idade adulta. Então é muito comum antes dos 25 a gente fazer escolhas que depois a gente se arrepende. Faz parte do nosso aprendizado. A neurociência fala que só a partir dos 25 anos é que a personalidade do indivíduo ela está ali de fato estabilizada. Então é muito comum ao chegar aos 25 anos que aquele indivíduo ele vá se modificando, mudando seus comportamentos, seus gostos, seus hábitos. O incomum seria se ele continuasse exatamente como era quando era criança ou quando era adolescente. E aí a gente sabe que tem um atraso nesse desenvolvimento, mas isso é coisa de para psicólogo, psiquiatra e por aí vai. O que de fato venhamos a falar aqui é que o yoga ele te dá essa consciência sobre o caminho que você está andando. Então você chega ali na idade adulta, faz suas escolhas e a gente vai fazer várias escolhas e se arrepender de várias delas. E ele vai te dando clareza sobre cada uma dessas escolhas, né? Eu falo clarezas e não certezas, porque a gente não tem certeza de nada até que a gente se jogue e realize. E ele vai te dando uma tranquilidade, uma caminhada, né, organizada, uma forma de autocuidado, na hora que você sempre se volta para você através da meditação, das respirações e das outras técnicas, de você fazer essa autorregulação dos seus corpos, do seu corpo emocional, mental, espiritual. Então, é um meio de você viver no mundo físico, acessar o seu espiritual e estar em constante evolução para que se torne uma pessoa melhor, né? E isso te livre, gente, de qualquer religião ou prática religiosa de fato. Tem sim linhas de yoga que é voltadas à religião, e eu vejo que muita gente não sabe a diferença, principalmente o Yoga Vedanta, que é aqui forte no Brasil, em que as pessoas cultuam divindades e acham que isso é fazer yoga. Não é. São coisas diferentes. Na linha Vedanta do yoga tem essa cultura toda, mas no yoga purista, que é o Sankhya, ele não tem essa cultura, ele é você com você mesmo. Então, e o todo, né? Como eu me realizo através dessa energia que a todos nos mantém animados, o prana, o todo, as mônadas de onde viemos. Então, é um estudo à parte, né? Eu vou parar com isso por aqui, porque senão eu vou estar mudando o assunto. Então, essa seria a consciência primitiva. A consciência do Maria vai com as outras. A consciência do liberto, ou da pessoa que esteja no caminho de autotransformação, é quando ela começa a fazer essas escolhas e começa não só a fazer o autoestudo, esse autoestudo ele vem muito com reflexões que você traz sobre sua vida, sobre a sua caminhada, sobre suas experiências de vida e traumas, e etc. E essas reflexões te consomem a ponto de você, peraí, tá demais. O que é que eu faço para conter isso, para não deixar que isso me entristeça, me leve na depressão, não me deixe seguir? E aí entra a meditação. É na hora que a gente realmente se volta para dentro e vai analisando cada um dos nossas emoções e sentimentos, até que chegue num espaço de liberação e a gente sozinho sim consegue esse espaço de ir liberando esses excessos de crenças limitantes, de blocos que são construídos e armazenados no nosso inconsciente ali ao longo da vida. Isso não vai ser realizado num é, retiro de final de semana. Esqueçam, não existe formação de yoga no final de semana. Não existe retiro de final de semana que vai te curar para a vida. E essa coisa do autoconhecimento, ele é a longo prazo. Você tem que ser corajoso para seguir esse caminho, né? A longo prazo, porque a gente vai ter fases diferentes na vida. Para cada fase diferente, para cada bloco de emoção e de sentimento desse que a gente acessa, a gente vai ter o que embutido? Liberação, ou melhor, lidar com aquela situação que chegou, depois liberar
E aí, na hora que a gente se livra de uma, a gente consegue cavar mais fundo e lá vem mais coisas. Porque, ou seja, dentro das linhas espiritualistas orientais, a gente acredita na reencarnação. Então, chega uma hora que eu começo a acessar coisas que vêm de outras vidas, de outros momentos da minha encarnação. Então, entende que isso não dá para ser assim, em final de semana, é ao longo da vida. E é um esforço, então, no yoga ele usa um termo chamado tapas, que é o esforço sobre si mesmo, né? É não deixar procrastinar. Descansar quando tem que descansar, mas voltar e pegar essa força e não procrastinar. Todos esses registros que estão ali inseridos na nossa alma, na nossa psique e até no nosso corpo, porque eles é somatizado através de doenças, né? Quando essas emoções, essas tristezas, esses traumas estão ali inseridos de uma forma muito profunda no nosso corpo mental, no nosso corpo emocional e no nosso corpo espiritual, e não é tratado, e a gente começa a somatizar fisicamente em todo o nosso corpo físico. Tá? E a partir daí começam a surgir algumas doenças. As doenças não surgem só dessa forma. Em um outro vídeo eu falo mais sobre como surgem as doenças, mas esse já é uma primeira visão sobre isso. Esses pensamentos e crenças que estão ali arraigados, eles trazem ali uma depressão, uma tristeza, talvez uma falta de propósito, por que eu estou aqui, por que que eu sofro tanto com determinadas coisas que acontecem comigo. Tudo isso está dentro da nossa alma, está dentro do nosso ser, e a gente consegue, tá? Através da meditação e de práticas meditativas alcançar, mas a gente tem que ter realmente, de fato, esse esforço sobre nós mesmos. Todas as partes que compõem o yoga nos leva a essas limpezas e nos leva à meditação. Inclusive a última parte, né, das práticas de yoga. E assim, funciona muito, mas funciona para quem? Para quem tem um coração aberto, para um terreno fértil, para alguém que quer realmente melhorar como ser humano e não só ir para um centro ou para uma academia fazer pose e dizer que isso é yoga. É triste, mas eu estou sempre precisando falar sobre isso. Eu estou há mais de 20 anos no mundo do yoga e estou vendo coisas assim bem estranhas acontecendo nos últimos tempos. Várias formas de meditação foram surgindo, né, ao longo dos séculos. Então a gente tem ali, eu até esqueci de falar antes, nos primórdios, dizem que dentro das linhas xamânicas, né, eu tenho o George Felsen, que ele escreve muito sobre yoga, e ele apanha muito dessa coisa do antigo, do xamanismo, Mircea Eliade e outros escritores tantos, que eles trazem a raiz histórica de que o homem, ainda quando começou a ser coletor e caçador, o que é que ele fazia? Ele tinha que, na caça, ele ir e silenciar. Ele tinha que ter esse momento de silêncio para caçar. Isso depois surgiu os grandes xamãs, que foram, os primeiros xamãs foram mulheres. Então, precisava desse momento de recolhimento, né? E depois vieram também os homens como xamãs. E nesse momento de recolhimento é que vinha os insights, né? O que eles chamam que as mensagens dos deuses, das divindades. Essas mensagens só são alcançadas através dessa imersão no si mesmo, dessa limpeza de todas as suas crenças, de tudo aquilo que tira você do seu propósito principal e faz com que você se conecte a algo maior. E a partir daí a gente vai de fato mudando. Bom, então essa raiz xamânica consolidou ali nos Vedas, então eles escreveram, falaram sobre como chegar nessas técnicas, né? Para, vamos dizer assim, um homem mais comum, um homem não xamânico, como eu desenvolvo em mim esse estado meditativo, esse estado de meditação. No budismo diz estado de Buda, né? Esse estado budístico, que é esse estado zen, esse estado mais neutro, esse estado mais em que nada
de fato, tira você do seu equilíbrio, isso é muito poderoso. E só a meditação é capaz de fazer isso com a gente. O que eu vejo hoje é que a coisa foi feita de uma forma tão acelerada nos últimos 20 anos que acabou empobrecendo. Empobrecendo as técnicas, sim. Então hoje a gente tem milhões de vídeos no YouTube de meditação guiada. E eu não sou contra isso. Eu só estou dizendo que o leigo, ele não pode olhar para aquela meditação guiada e achar que aquilo é meditação. Aquilo vai aliviar o estado dele no momento, mas não vai transformar ele como ser humano, certo? Então, assim, mas nem todo mundo, você pode dizer assim, nem todo mundo está querendo se transformar como ser humano ou melhorar, só quer sair daquele estado de ansiedade. Ok, mas entenda que se você quiser de fato sair das suas patologias, nós vivemos numa sociedade hoje em que as pessoas têm muito estresse, burnout, síndrome do pânico, depressão, tristeza, entre tantas outras patologias que estão por aí, né? Tem pessoas que vão falar disso melhor do que eu. E aí elas ficam buscando algo para se melhorar. Aí vai ali no YouTube, pega uma meditação guiada, conhece alguém lá no Instagram, pega uma meditação guiada. Mas repare que isso são todos paliativos, né? É como se eu estivesse colocando o band-aid em cima de uma ferida que está sempre se abrindo. O que que eu preciso? Como é que eu chego lá no dentro, lá na raiz do problema? Meditando de fato, entendendo como eu funciono internamente, olhando para coisas que eu quero jogar para debaixo do tapete. Então, todas as práticas do dentro do yoga, elas trazem você para isso, né? E eu já vi pessoas fugirem do yoga porque não quer alcançar esses estados mais profundos de consciência. E quando a gente foge deles, eles viram doenças no corpo físico. Ele vira patologia. A gente está vendo a nossa sociedade cada vez mais dependente de medicação. Mas, voltando aqui, eu vou para o meu autoconhecimento, né? E isso foi trazido lá dessas eras tão distantes até os dias de hoje. E no século XIX, o que foi acontecendo? Os ocidentais começaram a ir para o Oriente, né? Com essa curiosidade de saber, porque vinha para o Ocidente relatos magísticos, extraordinários, fantásticos, de pessoas que flutuavam, de pessoas que saíam de um lugar e estavam em outro, de pessoas que conseguiam ler mente. Então, isso despertou uma curiosidade no Ocidente e levou vários estudiosos, inclusive de linhas magísticas como Rosa Cruz, e, entre outras, a ir buscar no Oriente essas técnicas. Então, lá eles buscaram técnicas, não só pessoas que estudavam linhas de seitas e religiões, mas como estudiosos de faculdade também. E aí eles praticaram e trouxeram o que eles entenderam como essas práticas funcionam, né? Tanto dentro do conhecimento indiano, quanto dentro do conhecimento budista. Então a gente tem hoje a questão da meditação da atenção plena, né? Esteja na atenção plena. É só a primeira parte da meditação, atenção plena. É curativo para muita gente, gente. Principalmente quem não tem interesse nenhum em se melhorar como ser humano, em se tornar uma pessoa melhor, em evoluir, em sair do primitivismo. Mas em quem quer se curar. Eu quero me curar aqui neste momento, eu quero sair dessa situação de desespero, de desatenção. Eu quero ir lá na faculdade, fazer uma prova melhor, um concurso, fazer uma prova melhor. Eu quero estar mais atenta, eu quero ler mais livros. Tudo bem, isso está tudo certo, mas quando se trata de algo mais profundo, não dá só para ficar no raso da atenção plena. A gente tem que ir cada vez mais longe e buscar técnicas de meditação de fato organizadas. Bem, então a gente tem hoje aí à nossa disposição, né, várias técnicas de meditação guiada, várias técnicas de atenção plena, e tem vários milhões de livros escritos sobre isso. Vocês vão encontrar aqui embaixo, que eu vou deixar alguns livros interessantes para quem gosta de ler e saber sobre como foi consolidado isso. E aí, eu falei aqui para vocês do budismo, né? Muita gente acha que as meditações surgiram no budismo. E aí, só para vocês entenderem o contexto histórico disso, Buda, ele era um príncipe de um país que ficava entre o Nepal e a Índia. E todos os nobres naquela época, eles eram iniciados nos Vedas e no Yoga. Faz parte do ensino, né? Do conhecimento dos nobres daqueles mais abastados. E com Buda não foi diferente, ou melhor, com Siddhartha não foi diferente. E aí, o que é que acontece? Quando ele saiu daquele
castelo, que foi viver no mundo, né? Foi entender como o mundo funciona, ele levou com ele essa raiz. Inclusive, diz que uma das grandes revoltas dele era por que que esse conhecimento é só para os nobres e por que o povo que está na miséria não pode ter esse conhecimento para se melhorar também? Olha que interessante isso. Por que que o conhecimento tão mais profundo, tão mais espiritual, tão mais transformador só está com os nobres para manter o poder, será? E por que que isso não dá para o povo? Então ele saiu para levar isso, né? Primeiro entender como o mundo funciona e através desse entendimento dele mesmo, ele foi espalhando o budismo, né? A forma de pensar dele e todas essas técnicas yogas e pensamentos vedantas ali pelo mundo através do budismo. E o interessante é que o budismo, quando ele foi chegando em outros países do mundo, ele não chegou como um budismo puro, como ele foi, como ele surgiu na Índia. Ele foi chegando e se mesclando, fazendo amálgama junto com as culturas de outros países. Então, tem alguns exemplos aqui, né? O Japão é um país que teoricamente não tem religião, mas eles têm uma prática chamada Shintoísmo. Shintoísmo é uma prática xamânica dentro do Japão, e para o japonês aquilo não é uma religião, aquilo é apenas um modo de ser japonês. Então, dentro do shintoísmo tem a adoração de divindades, isso para ele ainda não é religião, mas sim uma forma de ver o mundo naturalista. Então, eles têm um respeito pela natureza, eles têm locais que são sagrados, eles têm práticas de limpeza de corpo, inclusive são práticas que remetem, parecem muito, com as culturas africanas, né, com as religiões africanas. Eles têm práticas de prosperidade, tudo dentro desse, junto com esses sacerdotes shintoístas. Então, o budismo, quando chegou no Japão, ele virou e se performou como Zen budismo, né? Trazendo todas essas práticas de meditação, mas as práticas do shintoísmo, tá? Japonês. E eu acho que o Zen budismo é a linha budista que existe mais em todo o mundo. Né? Aqui no Brasil é bem forte o Zen budismo, mas só para vocês entenderem, não é o único tipo de budismo que existe, tá? Existem vários, mas aqui no Brasil o mais forte é o Zen budismo. A gente tem também o budismo desculpa, o budismo chinês, influenciado pelo taoísmo e confucionismo, ou seja, toda uma linha de pensamento chinesa foi incorporada com o budismo indiano e ali se performou um outro tipo de budismo. E eles têm sim uma cultura, tem vários Budas, eles têm uma visão bem diferenciada do budismo, inclusive até de uma certa adoração, não sei se seria o termo, de divindades budistas. Então, tem vários tipos de Buda, né? No Tibete também é assim. Cada Buda tem uma frequência, tem uma proposta, e a gente tem a Buda da cura, etc, etc, etc. Isso tudo vem dessas linhas, tá? Tanto do budismo chinês quanto do budismo tibetano. E o budismo tibetano, ele tem uma coisa muito interessante. Foi só no budismo tibetano, quando o budismo chegou no Tibete, que teve uma certa revolução nos templos, né, budistas, em que até aquele momento, tá, mulheres não podiam ser budistas, não podiam ser monjas. E aí, a partir de quando o budismo chegou ali no Tibete, as mulheres começaram a poder também fazer parte. Por quê? Porque o Tibete, ele tinha uma linha xamânica chamada Bon, ou Bonpo. O Bonpo era uma linha magística xamânica, né, que já tinha lá seus monges, e até é engraçado que os monges budistas no Tibete são chamados de lama, o lamaísmo, né, tibetano, é uma mistura desse budismo com o Bonpo, e é chamado também de budismo tântrico tibetano, porque ele absorveu o tantrismo, né, uma linha filosófica que tinha ali na Índia, mesclando-se com o Bonpo e com o budismo e criando ali o budismo tântrico tibetano ou apenas o budismo tibetano. É a linha budista que eu mais gosto, que eu mais me sinto atraída. E ela é bem rica também de linhas de divindades, de Deus, inclusive a deusa Tara, né, a deusa da cura, a própria Kuan Yin, elas vêm todas aí dessa linhagem de Budas e divindades voltadas para a cura e para o crescimento do ser humano. Tem um livro que fala sobre tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui. E eu vou estar deixando para vocês aqui nos comentários. O nome desse livro é Tradição do Budismo. Ele é grande, mas riquíssimo em informação. Bom,
E aí a gente também tem o cristianismo, as orações, né, as técnicas de êxtase, que é relatado por vários padres aí famosos, né, de que quando aquele padre ou freira, que existiram freiras também nisso, se colocavam ali em processos de oração profunda e jejum, eles tinham ali alcance ao êxtase espiritual, que é quando eles dizem que tinham uma comunicação com Deus. Em tudo isso, se você observar, é uma prática também meditativa, apesar de diferente do Oriente, mas não deixa de ser uma prática meditativa. E a partir disso, a gente tem ah, livros e livros escritos sobre isso dentro do cristianismo. Para quem gosta da linha, também pode pesquisar. Bom, se esse vídeo estiver te ajudando e gerando valor, eu vou pedir que vocês curtam e compartilhem a página. É, porque assim, vai me ajudar a trazer mais vídeos aqui para a plataforma do YouTube. Eu trago ali muito pouca coisa no Instagram, porque eu tenho muito pouco tempo disponível para isso. Quando eu tenho um tempinho assim, eu corro e tento fazer o material, mas eu confesso que é um pouco cansativo a gente fazer os vídeos e as pessoas não estarem ali visualizando. Mas é isso. Se te gerou valor, tenta compartilhar com os teus amigos, compartilhar com pessoas que você conhece. Não precisa escolher quem gosta de yoga, quem gosta. Não, vai mandando, que ali de repente a pessoa manda para outra pessoa e isso vai gerando ali um movimento no meu canal, tá? Eu vou continuar aqui com o assunto. Bom, ah, voltando lá aos estudiosos do século XIX, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que todos esses estudos que eles trouxeram vieram acoplados também com a coisa que eu acho interessante, que é o estudo da felicidade, né? Desenvolver a felicidade. E aí veio também o movimento de neurociência, e veio o movimento de estudar mais a meditação que ela faz no cérebro. Isso tudo é maravilhoso, gente. Então, assim, quanto mais vocês puderem se aprofundar com isso, tenta, vai, busca, tem cursos, tem pessoas que estão sempre falando sobre isso, tá? Se tiver dúvida, esteja sempre perguntando. Então, essas práticas também elas vieram muito só observando o benefício da meditação, né? Que é relaxar a mente, sair de estresse, sair de tristeza, depressão, manter você alinhado com seu propósito e firmando mais você como ser humano, né? Mas ainda assim fugindo um pouco dos princípios de meditação, como foi constituído no yoga e até no próprio budismo. Todas essas práticas de atenção plena, elas usam para técnicas de yoga e técnicas do próprio budismo. Mas assim, sem tanto aprofundamento. Então, quem quer realmente se aprofundar dentro das técnicas da meditação, eu sugiro que a primeira coisa que você tem que ter em mente seria a disciplina. Porque eu percebo que hoje as pessoas estão meio com preguiça, estão querendo aquela informação fast food, que chega tudo muito rápido, aquela coisinha rasa, sem muita profundidade, que é assim só fechar o olho, marcar 5 minutinhos no relógio, levantar e ir embora. Então, existe muito esse movimento de ansiedade dentro da nossa sociedade, que a gente precisa cultivar um tempo para nós, ter um tempo para nós e aproveitar esse tempo. Essas práticas de meditação, quando são de fato ali organizadas, elas ali exigem disciplina e querer. Querer de fato, querer no coração, se entregar. Sabe? Tem que ter amor pelo que está fazendo, porque esse amor não é só pela prática da meditação, mas é um alto amor. Praticar meditação é uma forma de você praticar o seu amor próprio. Dentro do yoga, as práticas de meditação é chamada de Raja Yoga, o Raja Yoga, né? O yoga real. Aí você pode me dizer assim, mas o yoga é outro tipo diferente de yoga? Gente, não. O que é que acontece? Quando o yoga surgiu, e isso foi muito antes do Hatha Yoga, né? O Hatha Yoga ele veio na Idade Média, não surgiu lá nos primórdios. Quando o yoga surgiu, vários mestres, várias pessoas que iam ali praticando yoga, se tornando mestre, e ali dentro daquele contexto, pegando as partes que mais
talvez eles gostassem de praticar, que mais fizesse sentido para eles, que mais chamassem atenção para eles. E aí a gente tem ali a grande árvore do yoga, né? Um Jnana Yoga, que é yoga de conhecimento, com Raja Yoga, com Tantra Yoga. Então existe um monte de linhas de yoga antigas, né? E aí entre essas últimas antigas a gente tem lá o Hatha Yoga, que já é baseado numa linha do yoga tântrico. E aí, o que é que acontece? O yoga, ele é um só. Se você for ver ali no Yoga de Patanjali, você vai perceber que todos esses tipos de yoga estão ali inseridos no Yoga de Patanjali. Qual é a diferença? A diferença é que hoje o yoga anda sendo praticado de uma forma muito vazia. As pessoas se apegam mais à forma com que se pratica os asanas do que de fato o que vai acontecer com elas. Ah, e essa forma que. Ah, mas é muito forte. Então, tudo bem, escolhe a forma que você quer, mas tenha dentro de você a intenção de melhorar-se como ser humano. E não só de ir lá fazer um yoga mais alongado ou um yoga mais performático, não é sobre isso. E não é, eu nem chamo isso de yoga, né? Eu chamo isso de aula de alongamento ou de aula de contorcionismo. Então, a pessoa que quer de fato praticar o yoga, ela tem que ter a prática da meditação dentro dela. Então, a gente tem ali, ó. A gente tem o aquietamento, né, o não, o silêncio, quando a gente entra na sala, o respeito pelo lugar. A gente tem os pranayamas, que são as respirações que assentam a nossa mente, traz essa organização energética do corpo. A gente tem os asanas, que auxilia em soltar todas essas amarras que estão no corpo físico, né? Essas crenças limitantes, esses nódulos de tensão que são causados por essas crenças e comportamentais que a gente tem na mente. A gente tem ali o Yoga Nidra. Gente, o Yoga Nidra não é relaxamento, deitar e dormir, não é isso. É chamado de Son Yoga porque o corpo ele apaga, né? É vamos dizer assim, uma terceira, quarta forma que o yoga tem de fazer você relaxar desse excesso de tensão e fazer com que você acesse mais a sua mente, tome mais consciência dela, seu corpo mental. Então, toda a técnica do yoga, desde o início até essa parte do Yoga Nidra, ele vai te fazer ter consciência do seu mental, de como você está e de onde você quer ir. E aí a gente senta e começa a meditação, entende? Então, ao final de uma aula de yoga, a gente faz uma meditação. Na maioria dos lugares a gente tem um horário, hoje em dia, infelizmente, né? Ali contadinho. Onde eu dou aula são 45 minutos. Não dá tempo de todas as aulas fazer meditação. Então, hoje eu tenho um dia no mês em que aquela aula vai ser separada apenas para trabalhar técnicas meditativas. E eu oriento os meus alunos a que eles tentem levar aquilo para todos os dias dele um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, tá? As práticas de meditação, elas têm que ser treinadas, igual você treina qualquer outra coisa. Para você aprender uma língua nova, você não tem que treinar, você não tem que estudar. Meditação é autoestudo. É diariamente um pouquinho, todo dia um pouquinho, até que você consiga, de fato, se transformar e perceber todo o excesso vindo de dentro para fora e você se melhorando cada dia mais como pessoa. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês quiserem mais informações, tiverem dúvidas, coloca tudo embaixo do vídeo. E até mais.